Então vamos aproveitar esse gancho. Sua opinião sobre linguagem neutra de gênero. Cara, não é pra gente falar de futebol. O cara quer jogar a gente nas polêmicas aí. Claro, pô. Só paulada. A gente é amigo. Né? A gente é amiga, corrigindo minha concordância, a gente é amiga. Pablo, eu e você, a gente é amiga. Já pegou essa do gente feminina? Claro. Para não haver uma silepse? Exato, está esse lapse de gênero. A gente é amigo, é silepse. Esse lapse, exato. Então, eu e o Pablo, a gente é amiga. Há muitos anos. A galera não vai sacar, tem que explicar o que é silepse. A gente é querida, a gente é dedicada, a gente é esforçada. O que é silepse? Tem que explicar pra galera. Ele se assustou com a afirmação. Tem que explicar pra galera. A palavra gente é uma palavra feminina. Vamos pegar. A gente somos inútil, o traje. O traje é rigor. Inútil. A gente somos inútil. Por que eu não posso falar a gente somos? Porque a gente é, apesar de se referir a um coletivo, né, ela é singular. A palavra gente é singular. Certo? Então, a gente é inútil. Então, se da mesma forma eu não posso falar a gente somos, pois eu fiz a concordância ideológica no plural, com a ideia de que há um plural, mas a palavra é singular, eu devo concordar no singular. Se você parar para pensar, a palavra gente é a gente, é feminina. O povo é masculino, a gente é feminino. Então a concordância de qualquer adjetivo em relação à palavra gente deve ser feminina, para não incorrer na silepse, certo? Então quer dizer que eu e o Pablo, a gente é amiga. Se eu falar a gente somos amigos, tá errado. Posso falar nós somos amigos. Nesse caso, ele realizou uma concordância lógica ou gramatical. Ele está concordando o adjetivo, né? Nesse caso, o predicativo, né? Porque amigo é um substantivo, mas está concordando com o núcleo do sujeito ali. Que daí, nesse caso, tem o mesmo caso do gênero, a mesma marcação de gênero. A silepse é um dispositivo que a língua apresenta para você como uma variação para que você possa utilizar... Variação como desvio já, né? Exatamente. Para que você... eufemismo para desvio. Exato. Para que você possa utilizar uma forma alternativa. Né? E isso é uma coisa que acontece em gênero, número, pessoa, né? A concordância, por exemplo, do pronome de tratamento, né? Que você faz a concordância com a terceira pessoa, também. Não com a segunda. Mas enfim, e aí? Sua opinião sobre o pronome neutro, sobre a linguagem neutra de gênero. Neutro. Então é o seguinte, estamos falando de linguagem ou estamos... vamos pensar o seguinte, galera. Isso é fundamental. Nós somos seres vivos, seres de luz, seres energéticos, tá bom? A gente tem que aprender a tolerância a todos os outros. Cara, se a gente tá no barco, se você pensar que você é intolerante a qualquer tipo de outra pessoa, seja pela ideologia política, ideologia de gênero, pelo jeito que ela se veste, pela cidade que ela mora, pelo país de onde ela é, pela região do Brasil de onde ela é, pela classe social dela, pelo português que ela usa, certo? Se você criar uma intolerância a outra pessoa, por qualquer que seja o motivo, perceba que você está criando o pressuposto de que se deve ter intolerância por outras pessoas. Então, haverá muitas pessoas que poderão ter intolerância a você, seja qual for o seu perfil. O teu perfil é o perfeito. Não, eu sou intolerante porque todos deviam ser igual a mim. Eu sei, a gente pensa assim, né, como piada. Se o mundo tivesse só Douglas, seria super divertido. Agora, é uma bobeira isso. Você tem que sempre desenvolver a tolerância humana aos outros. Isso quer dizer que, no fundo, agora eu vou blasfemar. Aqui, pelo fato de eu estar diante do Pablo, certo? E do Douglas, letrólogos, né? E de um público, que entre o público também temos letrólogos e pessoas interessadas no estudo da língua portuguesa. Eu sou, pela minha atual, né, pesquisa e percepção filosófica, eu sou obrigado a dizer algo aqui. A linguagem não é importante. A linguagem é um mecanismo e uma ferramenta que nós temos. Você entendeu? Assim como o rim não é importante. É apenas E aí tem um cara que é especialista em rins. Né? Tem um médico, pesquisador, especialista em rins. Você entendeu? É uma ferramenta, é algo assim que tem a sua utilidade, mas o essencial é o humano. Mais importante que um rim é um humano. Mais importante que a linguagem é o humano. Mais importante do que o dinheiro é o humano. Mais importante do que a cor de uma pele, mais importante do que o físico, todo o corpo, é o humano. E o humano é aquilo que eu estava falando no início, de luz. Luz. Então quer dizer que, no aspecto da escolha de gênero, da identidade, quando escolha é até uma forma que eles consideram
né, as pessoas consideram incorretas falar, apesar de eu falo isso porque eu considero que pode ser uma escolha. Eu posso escolher hoje um gênero para mim. Eu posso escolher por minha vontade, por minha fantasia, meu fetiche, ou pode ser uma escolha. Como simplesmente é uma identidade de nascença. Outra possibilidade. As duas são possíveis. Você entendeu? Né? Haverá casos em que é simplesmente uma identidade e a biologia colocou aquela luz com aquela identidade dentro daquele organismo com aqueles instrumentos. Né? Sejam quais forem. Então, o que acontece? E aí tem até o ser hoje que não se identifica com gênero nenhum. Eu não me identifico nem com masculino, nem com nenhum desses gêneros que está ali. Não binário. Né? Do LGBTQIA+, nem binário, nem... Cara, eles não se identificam com nenhum tipo de classificação. Porque é tudo classificação social. A linguagem é uma criação social. Não é real, portanto. Não é inerente ao homem. É criada, é tecnologia. Você sabe que existe uma linha de estudos hoje. Você me adora quando você fala isso. Tudo que eu jogo nele, ele fala: existe uma linha de estudos hoje. Existe uma linha de estudos hoje que contradiz a afirmação de que o propósito precípuo de uma língua é a comunicação. Ou seja, é o pensamento. A ideia é que a língua surgiu como uma possibilidade do desenvolvimento do cérebro humano, rastrear o pensamento, para organizar o mundo à sua volta. Ou seja, o propósito não é eu dispor de uma língua para eu encontrar outro ser humano e me comunicar com ele. O propósito é, antes de eu me comunicar com outro ser humano, eu preciso organizar tudo que está à minha volta. E para isso eu preciso da linguagem. Para isso eu preciso de uma língua. Portanto, donc, como diriam os franceses. Therefore, como falei em inglês. E aí vai. Né? Por suposto, em espanhol. Data vênia. Então é o seguinte. Pouco importa. Professor, o que você acha do gênero neutro? Pouco importa. No aspecto da linguagem, pouquíssimo importa. Use na sua casa, na rua, na sua turma, no seu Facebook, nas suas redes sociais, nos livros que você vai publicar, absolutamente o estilo de linguagem que você quiser. Porque se eu quiser dizer que você só pode usar um tipo de linguagem, não teríamos Guimarães Rosa. Né? Ele mesmo brinca muito com gênios, com concordâncias. Ele quebra todas as concordâncias. Né? As muitas poucas pessoas que lá havia. Né? E daí, o amigo nenhum foi ao velório. O amigo nenhum. O amigo nenhum. O amigo nenhum. Que construção incrível. Daí, então, quer dizer, se você criticar qualquer tipo de linguagem, você critica, aí bate no preconceito linguístico aí, você critica, você quebraria um Guimarães Rosa. Sendo assim, gente, não deem tanta importância à linguagem. Lógico que, se você é meu aluno de redação, e eu peço, escreva uma redação utilizando o registro culto padrão da língua portuguesa, é lógico que você terá nota descontada se usar o gênero neutro. Como eu falei, escreva livros, faça um vlog só usando o gênero neutro, escreva no Facebook, escreva recado, use no dia a dia, converse, até isso virar padrão ou não na gramática do futuro, o futuro dirá, certo? Agora, se você vai fazer um concurso público, não faça isso. Você vai fazer o Enem ou o vestibular, não escreva dessa forma, porque está previsto, prescrito, né, nos editais, ou mesmo um professor de redação, ele costuma dizer, escreva em português correto, né? Qual professor que não vai falar isso? Né, na prescrição de uma aula de redação, certo? Quer dizer, nesse caso, se houver uma norma, né, eu vou ao trabalho, consigo um trabalho novo, ela exige que a pessoa vá vestida de calças jeans, mas eu quero ir de bermuda. Calça jeans ou terno, mas tem que ser de calça longa, né? E eu gosto muito de usar bermuda e está muito quente. Eu posso ir de bermuda nesse lugar se está em contrato que existe uma uniformidade de roupa. Eu já diria o Biasotto, né? Outro professor incrível que você deve trazer aqui, o Guilherme, ele pressuporia justa causa, se eu não me engano muito, ele falaria isso pela lei trabalhista, né? Especialista em direito do trabalho. Um abraço. E aí é o seguinte, então o que acontece? Use a língua que você quiser o tempo todo, amo vocês. Quanto ao gênero e a escolha, o que você faz na sua vida, isso não tem escolha, não tem opinião nenhuma sobre isso. Simplesmente faça e exista. Tá? Eu amo a diversidade que existe no mundo. Quanto mais diverso, eu falei assim, seria legal o mundo que todos fossem Douglas. Seria chato pra caramba, a gente ia criar uma bomba atômica para se explodir. Então, é importantíssimo ter toda uma diversidade de outros seres para você ver. Olha que legal aquilo lá, olha que triste aquilo ali, olha que bonito aquilo ali, olha que estranho aquilo lá, olha que bizarro aquilo ali, olha que legal aquilo ali. É muito gostoso aquela coisa, como quem
como eu disse, aquele vislumbre, né? Pare para vislumbrar, gente. Você que talvez tenha algum tipo de receio ou preconceito contra as atitudes ou identidades das outras pessoas que são diferentes da sua, as diferenças que você vê no mundo, aprenda a ver a beleza disso. Vai para a natureza, cara, vai para uma floresta e veja toda a biodiversidade, veja a diversidade de folhas, a diversidade de pedrinhas no chão, diversidade de terra, diversidade de tipos de água, de gotas d'água que você vai ver, de flores, nem vou chegar, flores, insetos, pássaros, bichos, mamíferos, peixes na água, a diversidade. Você vai 2 dias no mesmo ponto de uma floresta e você não vê a mesma imagem, porque as folhas já caíram, outras caíram, outra secou, outra nasceu uma plantinha, não sei o que. Cara, a diversidade que é a riqueza da coisa. Então, ame a diversidade. Agora, quando se fala de norma, dentro de uma determinada sociedade, a qual eu, por livre e espontânea vontade, me associei, como um vestibular, como um Enem, como um concurso público, como uma sala de aula, certo? Aí eu devo seguir as normas, né? Ou não sigo e acato as consequências. Vai ser divertido também, bora. O que eu costumo dizer é a linguagem neutra de gênero como variação diastrática, ou seja, aquela que está associada a determinado grupo, né, extrato, ela pode ser empregada livremente. Agora, o que não é... É uma riqueza, enriquece a língua. Exato, o que não é cabível, na minha opinião, isso daí como teórico, é você querer exigir que a norma padrão abrace algo que já existe dentro do dispositivo linguístico, né? Porque na morfologia, na realidade, não existe gênero masculino. É o neutro e o feminino, né? Aí as pessoas perguntam por quê. É comum que as pessoas digam assim, não, mas o masculino é neutro porque o homem é machista e os gramáticos patriarcalistas decidiram que o masculino é mais importante. Não, é que na verdade a terminação das palavras neutras do latim era muito semelhante à sonoridade das palavras masculinas. Então, na evolução da língua para o português contemporâneo, nós não tivemos uma preservação de masculino. Mas não eram os latinos machistas e patriarcais? Mas a sociedade até hoje é machista e patriarcal. Exato. Né? Então, é muito importante que as pessoas levantem esse tema, as mulheres principalmente, porque está diretamente ligado aos seus interesses de derrubar o patriarcalismo, o patriarcado, digamos assim. Aliás, né? Você sabia que a única marcação de gênero na língua portuguesa é a de feminino? É a feminino, é a única que diferencia. Olha que coisa curiosa. É isso que você está dizendo, e vem lá do latim. Agora, olha que coisa curiosa. Isso eu acho o mais legal de tudo, sim. Esses dias Olha a beleza disso. As meninas podem usar isso, as feministas roxas mesmo, podem usar isso a seu favor. Olha só. Tanto que, olha o valor deste A. Né? Menina, professora. O professor nem tem final vocálico. Professor. Ele não tem a vogal temática. Doutor A. E aí, uma coisa muito, muito interessante, eu lia num blog esses dias, porque para eu escrever o livro, né, o Linguagem Neutra de Gênero, eu fui estudar os sistemas, o sistema ILO, sistema ELO, sistema ELIX, etc. Em um desses blogs, a pessoa, lógico, de forma inocente, faz uma afirmação que é complexa. A afirmação que ela faz é assim: se não houvesse gênero na língua portuguesa, o Brasil não seria um país machista. Aí, o que eu fiz? Eu fui fazer uma pesquisa breve, muito simples, sobre línguas que não possuem gênero. Línguas a gênero, né? É o caso do basco. O basco eu não sabia. O basco não tem gênero. Eu não sabia. Tá? Não tem. Detalhe. O líder é machista. O país é machista até o ovo. O país basco foi acusado de crime de homofobia e de ser uma das pessoas mais machistas dentro da sua... O povo lá é machista até o útero. É. Você entende? Então isso não corresponde à realidade. Não é uma relação causa e efeito. Entende? Em suma... Não é a linguagem que vai mudar a realidade, certo? A realidade deve ser mudada, o machismo deve ser combatido, mas não é necessariamente... O inimigo não é a linguagem. Outros aspectos bem mais, né, pontuais para você realmente atacar na sociedade. Daí talvez quando realmente esses estiverem curados, aí a gente pode começar a falar da linguagem, ser machista. Isso quer dizer que quando a gente puder ter tempo para isso, as mulheres mesmo, feministas, é porque o machismo acabou. É que nós já estamos cuidando daí já, né? Olha, esse copo, não é que a cerveja... quer dizer que agora... Vou arrumar aqui esse copo, quer dizer que já não estou mais degustando a cerveja. Eu estou mais preocupado com a estética da coisa agora. Já resolvi o problema.
Eu tava com sede de tomar cerveja, primeiro, uma cerveja. Agora, eu já começo a mexer aqui no copo. O inimigo já não tô mais com fome. não é a língua, Não né? tô mais com fome. Exatamente. O inimigo não é a língua. É um sinal de que elas conseguiram, elas venceram, elas conquistaram um monte de coisa. Quando se pode falar disso, quando se pode reclamar da linguagem, quer dizer, uau, incrível. E qualquer mulher que acha que não venceram pra caramba, só veja um pouco da sociedade dos anos 80, dos anos 70. Quando eu era criança, eu vi. Aquilo era machismo. Não que ele tenha terminado, mas uau, avançamos pra caramba.